A estrada da vida não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, uns trechos chamado confusão, os pneus furados chamado dificuldade e também os quebra-mola chamado inveja. Mas se você tiver um carro chamado trabalho, um step chamado perseverança, um motor chamado fé e um motorista chamado Jesus Cristo, com certeza você chegará a um lugar chamado sucesso. Bom dia! Escuta! A estrada da vida não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, uns trechos chamado confusão, os pneus furados chamado dificuldade e também os quebra-mola chamado inveja. Mas se você tiver um carro chamado trabalho, um step chamado perseverança, um motor chamado fé e um motorista chamado Jesus Cristo, com certeza você chegará a um lugar chamado sucesso. Bom dia! Escuta! A estrada da vida não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, uns trechos chamado confusão, os pneus furados chamado dificuldade e também os quebra-mola chamado inveja. Mas se você tiver um carro chamado trabalho, um step chamado perseverança, um motor chamado fé e um motorista chamado Jesus Cristo, com certeza você chegará a um lugar chamado sucesso. Bom dia! Escuta! A estrada da vida não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, uns trechos chamado confusão, os pneus furados chamado dificuldade e também os quebra-mola chamado inveja. Mas se você tiver um carro chamado trabalho, um step chamado perseverança, um motor chamado fé e um motorista chamado Jesus Cristo, com certeza você chegará a um lugar chamado sucesso. Bom dia! Escuta! A estrada da vida não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, uns trechos chamado confusão, os pneus furados chamado dificuldade e também os quebra-mola chamado inveja. Mas se você tiver um carro chamado trabalho, um step chamado perseverança, um motor chamado fé e um motorista chamado Jesus Cristo, com certeza você chegará a um lugar chamado sucesso. Bom dia! Escuta! A estrada da vida não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, uns trechos chamado confusão, os pneus furados chamado dificuldade e também os quebra-mola chamado inveja. Mas se você tiver um carro chamado trabalho, um step chamado perseverança, um motor chamado fé e um motorista chamado Jesus Cristo, com certeza você chegará a um lugar chamado sucesso.